Capítulo 5. Discussão. 5.1. Sobre a questão da pesquisa. É importante ressaltar que nesta discussão não traremos as ágoras e os dados de maneira isolada, tendo em vista que muito já se falou delas na exploração dos eixos. Traremos ponderamentos gerais que puderam ser observados ao longo da trajetória desta tese até aqui. Para iniciar, vamos rememorar as duas primeiras perguntas da questão da pesquisa. Questão 1. A ágora é pertinente como modelo capaz de estender o escopo da teoria das representações sociais? Questão 2. A verificação da ágora, que se pode construir das representações sociais que os sujeitos têm de si e das dos outros, amplia e contribui para o conhecimento da área, notadamente no que se refere aos preconceitos e resistências em relação à EAD verificados na literatura? Nas próximas páginas, faremos os ponderamentos do eixo 1 até o eixo 5, mas antes é necessário levantar alguns pontos que permeiam todos os eixos e as perguntas da tese, que é sobre o uso de uma pergunta orientada para o entendimento do sujeito sobre o alter, e não somente a si, ego, que foi utilizada neste trabalho, sendo inclusive uma das bases de operação do sistema de ágoras e dando um entendimento metodológico diferenciado de interpretação dos dados e sua utilidade durante todo o percurso desta tese. Sobre este tema, buscamos verificar quantas pessoas colocaram as mesmas evocações no ego e no alter, para validar se esta discriminação entre essas duas partes ramificadas faria sentido. A resposta foi que, em um total de 42.626 pessoas pesquisadas, apenas 3.953 responderam a mesma coisa no ego e no alter, enquanto 38.673 respondentes evocaram de forma diferente, o que representa mais de 90%. A simples apreciação desta estatística expressiva poderia esclarecer um pouco da importância da pesquisa em relação à interpelação do alter no pesquisado. As evocações no alter distintas no ego aparentemente podem resultar em um melhor entendimento da sua visão de mundo exterior, onde este sujeito se adapta e forma os seus meios de se conduzir pelo ambiente externo. Esta percepção do alter não seria uma mera elucubração dos sujeitos, e sim faria parte de sua interpretação ambiental do universo subjetivo, no qual se toma como real, tal qual compreende alguns autores como Moscovitch, 2000, Jovchelovitch, 2014, Markovar, 2003. Permeando também a visão de Campos, 2017, no qual pode-se entender que a formação e interpretação do sujeito em relação a algo provém também de sua interação e da visão do alheio a ele das condições materiais e fatores de mediação. Um outro ponto importante na ecologia dos sentidos, assim como os contextos sociais, são suas emoções provindas também de uma relação de dívida, crédito do sujeito para com o outro. A noção do externo, conforme a revisão da literatura, é constituinte do sujeito e apresenta-se em nossa compreensão tão primordial que se entende que ninguém consegue constituir-se como um ser humano de forma solitária. Também podemos compreender a importância das representações sociais do outro e do ambiente como auxiliar nas interações sociais em um sistema flexível com mecanismos de adaptação ambiental. O sujeito afeta o ambiente assim como o ambiente o afeta, fazendo o intercâmbio entre as reações emocionais e afetando os sistemas representacionais, como nas palavras de Berger, 1986, página 7. Abre aspas. A localização social não afeta apenas nossa conduta, ela afeta também nosso ser, o que somos. Fecha aspas. Logo, neste entendimento, é preciso a adaptação dos sujeitos aos ritos e entidades, tomando sempre em consideração a liturgia ambiental. Do ponto de vista de Campos, 2017, a ecologia dos sentidos nos sugere que o sujeito não é uma entidade estática, é capaz de operar em diversos sistemas simbólicos sociais e se adaptar a eles sem uma verdade absoluta ou constante.
A não requisição de uma verdade imutável ou científica sobre a vida marca a própria existência do senso comum, pois, para se viver, não é necessária uma versão verossímil dos fatos, e sim o mínimo para se interpretar o mundo e suas circunstâncias. A visão de que o ambiente nos afeta não estaria distante de outros ponderamentos da psicologia social. Como ilustração, podemos tomar a teoria dos papéis, em que o sujeito obedece a um script definido por seus cargos, posições e contextos sociais. Esta alternância de papel é socialmente aceita e nem por isto dizemos que o indivíduo corrompeu sua personalidade ou seu ego. Utilizando o exemplo do próprio Berger, 2001, não é difícil imaginar que um oficial que exerce um papel no generalato superior dentro de um quartel espere que seus comandados prestem honrosas continências em sinal de respeito, tomando posições fortes e brutas dentro de seu quartel, e que este mesmo indivíduo, em casa com sua esposa e filha, possa se apresentar de maneira dócil e afável, contrariamente ao entendimento da caserna. A farda e as medalhas que fazem sentido e colocam ele em posição de destaque dentro de um ambiente não possuem o mesmo valor em sua própria casa. Os axiomas imperam e formam a lógica de um contexto, e neste nexo reside, por vezes, os formatos das representações sociais. A pergunta que nos vem à mente para a compreensão do modo como o sujeito vê as questões que o rodeiam é: como entender este indivíduo sem considerá-lo parte integrante das mesmas questões que também circundam o outro? Podemos compreender também que, por vezes, ideias são formadas para dar instrumento e legitimidade a uma determinada formatação social. Compreendendo que a relação do sujeito com o outro é trafegada por vias comunicacionais, Campos, 2017, nas Ponderações da Ecologia dos Sentidos, sugere que as trocas não se dariam apenas pelo ato emissor-receptor, e sim por uma configuração comunicacional ampla em que o receptor acomoda a mensagem, adiciona o sentimento de dívida ou crédito e retorna a mensagem replasmada pelo seu universo, ou seja, a visão do outro como agente integrante da própria mensagem. A visão do Alter estaria em concordância com o próprio alinhamento conceitual de uma representação social, na qual relembramos aqui que é, abre aspas, um conjunto de conceitos, proposições e explicações originados na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são o equivalente em nossa sociedade aos mitos e sistemas de crença das sociedades tradicionais. Dois pontos. Podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum, Moscovitch, 2000. Entendo, portanto, que o sistema de crenças cotidianas do sujeito perpassa sua compreensão sobre o outro. Este alinhamento teórico também poderia ser refletido nas 4 funções de uma representação social desenvolvida por Abrick, 2004, página 14, que ao perpassar pelo entendimento do Alter, teríamos, dois pontos. A. Função de saber, na qual a compreensão do Alter permitiria ao sujeito conduzi-lo ao entendimento da sua própria realidade. B. Função identitária, na qual os sujeitos podem se perceber e se constituir também pela ótica do que ele imagina que os outros percebam dele ou de um determinado tema ou propósito. Os outros 2 aspectos poderiam ser interpretados da mesma maneira que a formulação de Abrick, 2004. Dois pontos. C. Função de orientação na condução de comportamentos e práticas de um sujeito na sociedade. E D. Função justificadora. Permite aos sujeitos justificarem atos e tomadas de posição. Ou seja, conceitualmente não teríamos nenhum problema em conceituá-lo dentro da teoria das representações sociais, que podem ser um auxílio na investigação de um campo empírico. Defendemos que a utilização do Alter e do ego, colocadas nos eixos 1, 2, 4 e 5, foram de grande valia, e consideramos um ganho pertinente e uma boa contribuição neste estudo do preconceito à educação à distância. 5.2.
sobre a negatividade na EAD. Relativo aos eixos 1 e 5, os colocaremos juntos nesta explicação, pois buscam refletir sobre a incidência do negativo nos pesquisados. Como primeiro ponto a ser ressaltado nestes dois eixos, temos que praticamente todas as representações negativas vieram do Alter. Nossa compreensão quanto a este fenômeno é de que pode não haver uma visão preconceituosa em relação à EAD por parte dos pesquisados, principalmente porque são candidatos a cursos nesta modalidade. Mas existe o entendimento de que a conjuntura social carrega um preconceito, e isto poderia ter uma influência na forma com que estes sujeitos interagem socialmente. Pode-se compreender que um indivíduo que tenha qualificado sua percepção no outro com representações de preconceito, como fraco, ruim, desconfiança ou preguiça, teria, por exemplo, vergonha da origem de seu diploma, mesmo que compreenda ter o mesmo peso no aprendizado. Porém, o fato de ter feito uso deste formato educacional o desqualificaria perante o mercado de trabalho. Os dados numéricos do eixo 5, por exemplo, no qual verificamos que em 500 pessoas, 45% manifestaram alguma posição negativa, nos faz não só refletir sobre a importância de se pesquisar o Alter, mas também de refletir sobre a visão da EAD pela sociedade. Ainda sobre a relação das representações negativas, em fraco e ruim, vimos ligação com medo e desconfiança direcionadas à EAD. Mas na representação preguiça, o interessante é que ela adjetiva não a modalidade, mas sim o sujeito que a cursa, desqualificando as pessoas que necessitam estudar à distância. Nos chama a atenção o fato de que não adiantaria o curso ser bom, pois o aluno em si poderia ser considerado desqualificado ao ser tido como preguiçoso. Este atributo pode ter ligação com representações como fraco ou ainda ruim. A ideia de que haveria representações negativas na EAD pode ser verificada em diversos autores citados na revisão da literatura e de diferentes modos. Brauer, 2008, por exemplo, compara a resistência à EAD tomando como base a resistência à informática, verificada na época. Moore, 2007, coloca que os preconceitos poderiam estar ligados a um histórico de cursos mal adaptados para esta metodologia e com uma falsa crença de que um curso à distância poderia ser mais fácil que o presencial. Correia e Santos, 2009, já davam dicas de palavras como picareta para descrever um curso à distância, enquanto Ferreira, 2010, diz que o preconceito teria início na própria academia e estaria ligado à mudança de papéis por parte dos professores. Já Santos, 2006, cita casos empíricos no qual compreendia que poderia haver preconceitos por parte de quem não tinha realizado a EAD. E Belloni, 1999, considera que o preconceito poderia ser inclusive justificado, tendo em vista que poderia não ser uma forma de democratizar o ensino, e sim algo de cunho econômico que não daria atenção devida à qualidade instrucional e tendo suas origens no Fordismo, dentre outros diversos autores que fazem parte desta tese. Neste sentido, não foi novidade encontrar representações negativas nesta pesquisa. Então, a pergunta que nos colocamos é: qual seria a contribuição da Ágora para este tema, uma vez que já se tinha noções negativas trilhadas por diversos autores? A resposta é simples. O objetivo e a contribuição da Ágora não são verificar se a representação é negativa ou positiva, e sim identificar os perfis de pessoas ligadas a ela, compreendendo que cada uma seria formada de forma orgânica pelo agrupamento natural de seus pontos de vista, fazendo com que cada ágora possa apresentar perfis diferentes, assim como ocorreu de fato nesta pesquisa. Nestes perfis diferentes de cada ágora, encontramos diferenças no Alter e no ego. Por exemplo, em relação à faixa etária, foi possível constatar que a representação preguiça estaria mais associada a jovens em idade universitária, entre 18 e 23 anos, enquanto preconceito estaria em intervalo de idade mais elevado, de 24 a 32 anos.
Outras representações, como desconfiança, estão associadas a pessoas acima dos 33 anos de idade. Temos diferenças não só na questão de idade, mas também de perfis de gênero, como a ágora desconhecimento, que está mais ligada a homens, por volta dos 38 anos, que são arrimo de família. Retomando a questão da EAD ser considerada negativa, esta pesquisa confirma a pesquisa do Instituto Data Popular de 2016, que mostra que 93% dos jovens com menos de 24 anos não gostariam de ter seu diploma associado ao ensino à distância por temer a falta de reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Um outro ponto relevante nas ágoras negativas no que tange à ecologia dos sentidos de Campos, 2017, é uma não associação direta a condições materiais de existência, e sim a consciência, vontade e moralidade, além das estruturas cognitivas e afetivas. Este dado pode confirmar autores como Conceição, 2011, que acreditam que a grande barreira hoje da EAD é o simbólico e afetivo. Considerando que as emoções seriam uma forma do ser humano avaliar o seu ambiente, compreendemos que a negatividade vinda das trocas de valores na relação comunicacional, de dívida, poderiam afetar a própria escolha dos sujeitos, preterindo que, obviamente, não é socialmente aceito pelo outro. Compreendemos também que as respostas em relação aos eixos 1 e 5, 1. Análises das representações negativas e 5. Análises das 500 primeiras respostas válidas, foram auxiliares para atender, em parte, às questões 1 e 2 da pesquisa, na medida em que demonstraram a eficácia de se considerar o Alter no entendimento do ego e de traçar os diferentes perfis pelo agrupamento das ágoras ideologicamente afins. 5.3 Ágoras da revisão da literatura. Em relação ao eixo 2, Ágoras da revisão da literatura, compreendemos em boa parte semelhanças interpretativas aos estudos que utilizaram evocação para compreender representação social, assim como Santos, 2006, que considera que a EAD tem um caráter ferramental e funcional para o cotidiano dos sujeitos. Separamos em 4 grupos as representações encontradas neste eixo. 1. Com atributos pessoais nas ágoras disciplina e oportunidade. Em oportunidade, podemos destacar a necessidade da formação e, em disciplina, uma característica para se conseguir o diploma. 2. Atributos cotidianos e funcionais nas representações comodidade, difícil, dúbia, dificuldade, dúbia, facilidade, dúbia, fácil, flexibilidade, praticidade e tempo. 3. Atributos financeiros como custo e economia, nos quais se compreende a necessidade monetária dos sujeitos. 4. Atributos estruturais como internet. A visão instrumental da EAD pode ser inclusive o destaque para o ingresso nesta modalidade, tendo em vista necessidades educacionais que possam ser adaptadas a uma conjuntura de vida, compreendendo, porém, que o uso instrumental da EAD seria em uma sistemática complexa que envolve necessidade de adequação ao cotidiano. Este fato é amplamente compreensível diante dos desejos da sociedade moderna quanto à noção dos avanços da tecnologia. A EAD, neste sentido, estaria ligada diretamente a estes avanços. Em relação aos resultados, alguns podem ser destacados como, por exemplo, representações associadas ao lado financeiro, em que é possível constatar que a representação custo está mais associada a uma faixa etária de 36 a 38 anos e são provedores principais de suas famílias. A agroeconomia está mais associada a pessoas mais jovens, em torno dos 24 aos 26 anos, que são sustentadas por seus familiares.
O fato de ver dois grupos de perfis diferentes pela associação ao léxico poderia dar um entendimento da importância da análise de ágoras defendidas nesta tese. Sobre a ótica da ecologia dos sentidos, estas representações poderiam estar mais direcionadas às condições materiais de existência dos sujeitos, com alguma relação sobre a vontade e a moralidade, o que pode ter ocorrido devido às suas vivências. Fatores que pudessem ser atribuídos à melhora do aprendizado e cognição não puderam ser encontrados, sendo este fato interessante para se refletir que a EAD não está associada a uma boa educação ou formação, ou que, aparentemente, não é algo constituído nos sistemas representacionais dos sujeitos. Na prática, o que ponderamos sobre isto é que a EAD não seria buscada para se obter uma boa formação ou por seus atributos didáticos, e sim como soluções para problemas específicos. 5.4 Planos de afinidades. Em relação ao eixo 3, que é a criação de planos de afinidade de ágoras, o objetivo foi edificar ágoras com maiores afinidades ideológicas entre elas, utilizando mais de uma representação social. Para um panorama geral, foram constituídas ágoras com plano de afinidade 5, no qual se necessitaria 5 representações coincidentes para criá-las. Como resultado, obtivemos em seus maiores agrupamentos uma constituída no ego por 19 pessoas e outra por 27, a saber, abre aspas, disciplina, organização, motivação, proatividade, autonomia, fecha aspas, e, abre aspas, disciplina, organização, motivação, proatividade, curiosidade, fecha aspas. Como observação geral, podemos avaliar que as evocações tiveram, em sua maioria, constituições que enquadraríamos como motivacionais e comportamentais, estando amplamente ligadas à consciência, vontade e moralidade, se pensarmos em ecologia dos sentidos. Uma das ponderações já destacada é que poderia esta ágora de plano 5 com 19 pessoas ser ligada ao sujeito que teria uma média de 27 anos de idade, a maioria vindos da cidade de Macaé, que não possuem uma atividade remuneratória, sendo sustentados por seus familiares. Este tipo de metodologia desenvolvida neste trabalho não foi encontrada na revisão da literatura, podendo também ser considerada, em nossa visão, como uma aquisição realizada por esta pesquisa e importante em nossa compreensão para a psicologia social e para a teoria das representações sociais. Este modelo de ágora auxilia a compreensão de parte da questão 1 da pesquisa, e consideramos também a importância da ágora em uma sistemática natural, onde os sujeitos poderiam ser localizados ou agrupados por suas ideologias. 5.5 Análises relacionais de ágoras. No que tange ao eixo 4, foi realizada uma análise de ágoras formadas tanto pelo Alter como pelo ego, de um ponto de vista de suas representações. Com isto, podemos ter mais observações da formação que constituiria a própria ágora. Com esta prática, podemos observar a diferença entre Alter e ego, e criar uma relação entre ágoras e representações, como, por exemplo, na ágora oportunidade, no ego, que reuniu mais de 10.000 pessoas, e quando se buscou as representações associadas a esta ágora no Alter, verificou-se que o valor diminuiria para cerca de 6.000. Com isto, na prática, foi possível também avaliar que a maioria dos que evocaram oportunidade no ego seriam as mesmas do Alter, ou seja, aparentemente, este grupo está envolvido pela sua própria ideologia. Outros resultados, como a ágora fraca no Alter, possuiriam em seu ego representações relacionadas ao cotidiano, como tempo, e também a ideia de esforço individual como disciplina e dedicação. A ágora internet no Alter, formada por jovens, obteve no ego representações associadas a um direcionamento ao pessoal como foco,
e as ligadas ao financeiro como economia e ao aprendizado como capacitação. Este eixo não tem por missão responder à questão da pesquisa, mas aprofundar a visão da Ágora. O formato de análise relacional proposta nesta tese também não foi encontrado na revisão da literatura no que tange às representações sociais e consideramos também ser relevante para o estudo. 5.6 Outras observações. Outras observações que podemos fazer quanto aos eixos é na questão do léxico empregado por grupos. Como nesta pesquisa foram utilizadas evocações de expressão por palavras-chave, entendemos principalmente nas ciências humanas que estas palavras podem não corresponder a uma precisão matemática de uma situação ou pensamento. Aparentemente, há um número maior de expressões negativas ou falta de um entendimento global no que tange a EAD. Expressões como não vale a pena, EAD é coisa de louco, assim até eu, moleza, minha mãe não vai deixar, foram utilizadas pelos pesquisados em diversas respostas. Estas evocações, porém, por terem emergido de modo mais disperso, podem ter provocado uma redução nos agrupamentos das representações negativas da pesquisa, tendo em vista que não foi utilizado o recurso da lematização. Ainda que tivéssemos lançado mão deste instrumento, vale destacar a complexidade de aplicá-lo. Isso porque expressões podem ter diversos significados dependendo do contexto, ou seja, o léxico utilizado pode ter dimensão de um pensamento ou um sentimento específico para diversas situações, ou até mesmo nem existir no vocabulário para expressar algo. Um caso no Brasil em 2004 ilustra essa discussão. O então ministro da Educação, Cristóvão Buarque, após alguns meses no cargo, diante da sua inesperada demissão, declarou que sentiu um frustalívio, ou seja, mistura de frustração com alívio. De qualquer forma, ainda na abordagem do significado das palavras, consideramos a importância do léxico para a apuração das ágoras, partindo do pressuposto de que determinados termos e expressões podem ser utilizados por grupos distintos, e isto auxiliou a criação dos agrupamentos. Neste sentido, compreendemos que o léxico também pode ser usado em uma cultura para o entendimento ou resolução de um problema específico em ambiente natural e ou social. As tribos inuites, também conhecidas como povo esquimó, que habitam a região fria do Ártico e se estendem do Alasca à Groenlândia, teriam em seu vocábulo palavras para distinguir diversos tipos da cor branca, o que daria maior chance de se comunicar e sobreviver, fazendo então diferenciações entre o gelo e a neve, assim como as diversas composições ambientais. Mesmo sabendo da existência de inexatidões semânticas da linguagem, consideramos legítima a nossa tentativa de interpretar as representações por meio do léxico, para encampar a criação das ágoras. Afinal, abre aspas, navegar é preciso, comunicar é impreciso. Fecha aspas.